A verdade não pode ser enterrada. O vento frio da manhã cortava o ar em Camp Jackson, uma base militar localizada no sul dos Estados Unidos, próxima à fronteira entre a Geórgia e a Carolina do Sul. O céu, ainda tímido nas primeiras horas do dia, começava a se tingir de tons suaves de rosa e dourado, anunciando o começo de um novo dia que seria marcado para sempre na história daquela instalação militar. As primeiras luzes do amanhecer dançavam sobre os telhados dos barracões, criando uma atmosfera quase cinematográfica que contrastava com a tensão que pairava no ar. O som ritmado das botas batendo no concreto ecoava pelo pátio principal, um compasso militar que havia se tornado música familiar nos últimos meses de treinamento intensivo. Dezenas de jovens fuzileiros se alinhavam em uma formação impecável, suas uniformes perfeitamente passadas pela manhã, chapéus ajustados com o rigor característico da disciplina militar, cada botão polido até brilhar sob a luz nascente do sol. Entre eles, destacando-se não pela aparência, mas pela intensidade do olhar, estava o soldado James Carter, 24 anos, um jovem de estatura mediana, ombros largos moldados pelo treinamento rigoroso dos últimos 2 anos. Seus cabelos castanhos, cortados no estilo militar padrão, emoldavam um rosto anguloso, marcado por uma determinação que parecia gravada em pedra. James permanecia parado na segunda fila da formação, a postura rígida e o olhar fixo no horizonte distante, como se estivesse vendo algo que os outros não conseguiam enxergar. Por fora, sua expressão era impassível, quase impenetrável, uma máscara de profissionalismo militar que havia aprendido a usar desde os primeiros dias de treinamento básico. Mas dentro dele, uma tempestade silenciosa se agitava com a força de um furacão, uma mistura complexa de emoções conflitantes que ameaçava romper a superfície calma que mantinha. Seus olhos castanhos, profundos e duros como pedras polidas pelo tempo, refletiam uma mistura turbulenta de tristeza profunda, raiva contida há meses e uma determinação inabalável que havia se tornado sua força motriz. James sabia, com uma certeza que lhe apertava o peito, que aquele dia não seria comum. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava programado para inspecionar a tropa, em uma visita oficial e cumprimentar pessoalmente cada soldado com um aperto de mão, seguindo uma tradição militar que remonta a décadas. Um gesto aparentemente simples para observadores externos, mas carregado de enorme significado para quem veste o uniforme com orgulho, sacrifício e um senso de dever que transcende o individual. Para a maioria daqueles jovens soldados alinhados no pátio, muitos dos quais vinham de pequenas cidades do interior americano e viam o serviço militar como uma oportunidade de servir ao país e construir um futuro melhor, aquele momento seria um símbolo poderoso de reconhecimento, provavelmente um dos mais marcantes e memoráveis de suas carreiras militares, algo para contar aos filhos e netos. Mas para James, a situação era completamente diferente. Ele não estava ali apenas para ser reconhecido ou para viver um momento de glória pessoal. Havia um propósito muito mais profundo e doloroso, uma missão silenciosa que carregava no peito como um peso que crescia a cada dia, uma promessa solene que jurara cumprir quando segurava entre as mãos os últimos pertences de seu irmão. E aquela manhã fria em Camp Jackson seria o palco escolhido para um ato que para o mundo exterior pareceria um desafio audacioso à autoridade, mas que para ele significava literalmente tudo. As câmeras de televisão e fotógrafos da imprensa já se posicionavam estrategicamente ao redor do pátio, capturando cada movimento com a precisão de profissionais experientes em cobrir eventos oficiais. Repórteres sussurravam informações para suas emissoras, testando equipamentos e ajustando ângulos para garantir a melhor cobertura possível da visita presidencial. O helicóptero presidencial Marine One aproximou-se do horizonte como um ponto crescente no céu, seu ruído característico aumentando gradualmente até se tornar um som que parecia anunciar a chegada do poder político em pessoa. O helicóptero pousou com elegância ensaiada na área designada, levantando uma nuvem de poeira que foi rapidamente dispersada pelo vento matinal. Trump desceu da aeronave com seu passo firme e confiante, o casaco esvoaçando levemente na brisa, olhar decidido e a postura característica de quem está acostumado a ser o centro das atenções. Imediatamente, ele foi recebido pelos oficiais de alta patente que o aguardavam em posição de continência, uma coreografia militar executada com precisão milimétrica.
A banda militar da base, posicionada estrategicamente ao lado do pátio principal, começou a tocar uma melodia solene e patriótica, cujas notas cristalinas ecoavam pelo espaço amplo, elevando ainda mais a atmosfera de expectativa e solenidade que já pairava no ar como uma névoa invisível mas palpável. Os soldados permaneciam imóveis, cada um perdido em seus próprios pensamentos, enquanto aguardavam o momento da inspeção. Alguns pensavam em suas famílias, outros no orgulho de servir ao país, e muitos simplesmente se concentravam em manter a postura perfeita e não cometer erros que pudessem manchar suas carreiras. Enquanto caminhava metodicamente ao longo da linha de soldados perfilados, o presidente estendia a mão para cumprimentar cada um por um, dedicando alguns segundos a cada militar, às vezes trocando algumas palavras breves, outras apenas oferecendo um sorriso de reconhecimento. Era uma tradição respeitada, um gesto de respeito mútuo e reconhecimento que os militares valorizavam profundamente, independentemente de suas preferências políticas pessoais. James observava a aproximação presidencial com um misto de ansiedade e determinação. Seu coração batia acelerado, não de nervosismo comum, mas da consciência de que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam quase imperceptivelmente, e ele apertou os punhos para controlar a emoção. Quando Trump finalmente chegou na altura de James Carter, após cumprimentar dezenas de outros soldados, estendeu sua mão com a expressão confiante de sempre, o mesmo sorriso protocolar que havia oferecido aos outros, esperando o gesto recíproco automático que caracterizava aquele ritual militar. Mas James não levantou a mão para apertar. Em vez disso, permaneceu absolutamente firme na posição de continência militar, os dedos da mão direita cerrados com precisão na borda de seu chapéu, o braço formando um ângulo perfeito, o olhar fixo num ponto distante no horizonte, como se estivesse prestando homenagem a alguém que não estava fisicamente presente, mas cuja presença espiritual era inegável. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, contrastando dramaticamente com o burburinho constante que havia caracterizado o evento até aquele momento. As pessoas ao redor seguraram literalmente a respiração, os fotógrafos congelaram por uma fração de segundo antes de disparar suas câmeras freneticamente, capturando aquele momento histórico e inesperado. E até mesmo Trump ficou momentaneamente desconcertado, a mão suspensa no ar, o semblante revelando uma surpresa genuína que raramente mostrava em público. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém sabia exatamente como reagir. O peso daquele gesto aparentemente simples, mas carregado de um significado profundo que poucos compreendiam naquele momento, pairou no ar como uma nuvem pesada. Murmúrios baixos começaram a circular entre os observadores, oficiais trocaram olhares preocupados e a tensão se tornou quase palpável. Então, mantendo sua compostura característica e experiência em lidar com situações imprevistas, Trump abaixou lentamente a mão, assentiu quase imperceptivelmente em reconhecimento ao gesto do soldado e seguiu adiante para continuar a inspeção. James permaneceu absolutamente imóvel, segurando aquela saudação silenciosa e carregada de uma verdade dolorosa que muitos ainda não compreendiam, mas que logo ecoaria pelo país inteiro. O que para muitos observadores presentes parecia apenas um ato isolado de desafio ou rebeldia militar, na verdade carregava uma história complexa e dolorosa que poucos conheciam. James não havia recusado o aperto de mão por desrespeito ao cargo presidencial ou por motivações políticas superficiais, mas porque carregava nos ombros o peso esmagador de uma verdade dolorosa que ninguém em posição de autoridade queria ouvir ou reconhecer. A história por trás daquele gesto remontava a meses antes, numa noite fria de inverno, quando James se encontrava sozinho numa pequena sala mal iluminada de sua casa familiar no Texas. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, enquanto segurava uma carta amarelada pelo tempo, com bordas desgastadas e dobras que revelavam ter sido lida e relida inúmeras vezes. A carta havia sido encontrada escondida entre os pertences pessoais mais íntimos de seu irmão mais velho, o corporal David Carter, um jovem de 26 anos que havia morrido em combate no Afeganistão 2 anos antes, deixando um vazio impossível de preencher na vida de James e de toda a família Carter.
Oficialmente, a morte de David havia sido registrada nos documentos militares como resultado de um acidente com equipamento durante uma missão de rotina, classificada como uma ocorrência comum em zonas de combate e tratada burocraticamente como um acidente de trabalho, uma linha fria em relatórios que reduziam uma vida humana a uma simples estatística. Mas a verdade brutal que James havia descoberto através de uma investigação pessoal obstinada e meses de pesquisa era muito mais cruel e complexa do que a versão oficial sugeria. David não havia morrido em um acidente qualquer com equipamento defeituoso. Ele havia sido vítima de um erro fatal, um disparo de fogo amigo, um tiro acidental disparado por um colega soldado durante uma operação militar secreta em território hostil. Para piorar a situação e transformar a tragédia em uma injustiça ainda maior, as evidências do incidente haviam sido deliberadamente escondidas e manipuladas para proteger oficiais de alta patente, cujas carreiras promissoras e reputações impecáveis estavam em jogo. Era um encobrimento sistemático e cruel que transformava um herói de guerra em uma simples estatística burocrática, um nome apagado da verdadeira história militar americana. James havia descoberto essa verdade devastadora por acaso, quando recebeu uma correspondência póstuma que David havia deixado antes de sua última missão fatal. Escondida cuidadosamente dentro de um livro de filosofia que seu irmão sempre carregava, a carta continha a letra trêmula e emotiva de David, repleta de medos profundos, dúvidas existenciais sobre a guerra e um pressentimento sombrio e premonitório de que algo terrível poderia dar errado em sua próxima missão. Nas palavras tocantes daquela carta, escritas numa noite antes de partir para o que seria sua última operação, David confessava seus temores mais íntimos de que suas ações no campo de batalha poderiam ser mal interpretadas por superiores e que alguém em posição de poder poderia tentar apagar seu nome e sua história verdadeira para sempre, transformando-o em mais uma baixa anônima da guerra. A dor emocional da perda já era praticamente insuportável para James, mas a frustração crescente e a indignação diante daquela injustiça sistemática alimentavam sua determinação de buscar a verdade e fazer justiça à memória de seu irmão. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria sua vida. Entraria para o exército dos Estados Unidos com um único propósito claro e inabalável: honrar a memória de David, garantir que sua história verdadeira fosse contada publicamente e que sua memória fosse preservada e respeitada de forma digna e verdadeira. E naquela manhã fria em Camp Jackson, enquanto as câmeras brilhavam sob o sol nascente e milhares de olhares se voltavam para ele através das telas de televisão em todo o país, James fez sua escolha consciente e corajosa. Não apertar a mão do presidente era muito mais do que um gesto simbólico, era uma forma poderosa de chamar a atenção nacional para a verdade esquecida, um chamado público para que a justiça fosse finalmente feita em nome de seu irmão e de todos os soldados cujas histórias verdadeiras foram enterradas pela conveniência política. Ao final da cerimônia oficial, quando as câmeras foram desligadas e a multidão começou a se dispersar, James foi discretamente chamado para uma sala privada pelo comandante da base, o coronel Michael Andrews. Era um homem de meia-idade com uma expressão naturalmente rígida, olhar severo acentuado por anos de comando militar e uma voz grave que carregava toda a autoridade de décadas de serviço militar exemplar. "Soldado Carter", começou o coronel, fechando a porta e caminhando até sua mesa. "Você entende perfeitamente o que fez hoje? Recusar um gesto protocolar do comandante em chefe não é algo que podemos simplesmente ignorar. Pode custar sua carreira militar, pode resultar em corte marcial e pode até custar muito mais do que você imagina neste momento." James permaneceu em posição de sentido, mas respondeu com uma sinceridade e coragem que impressionaram o oficial experiente. "Sim, senhor, eu entendo completamente as consequências potenciais do meu ato, mas não o fiz por desrespeito ao cargo presidencial ou à instituição militar. Fiz porque meu irmão, o Corporal David Carter, merece justiça há 2 anos e até hoje ele não a recebeu." O coronel ficou em silêncio por um longo momento, estudando o jovem soldado com um olhar analítico. "Você tem provas concretas disso, soldado? Algum documento oficial que comprove suas alegações graves?" "Tenho, senhor", respondeu James com determinação. "Cartas pessoais, documentos militares originais que consegui através de canais legais e evidências que mostram claramente o que realmente aconteceu com meu irmão no Afeganistão.
Tudo o que quero é que a verdade seja conhecida publicamente, por ele, por minha família e por todas as outras famílias que foram esquecidas e enganadas pelo sistema. A notícia do incidente explodiu como um vulcão nas redes sociais e na imprensa nacional em questão de horas. O jovem Marine que havia recusado apertar a mão do presidente se tornou instantaneamente manchete em jornais de grande circulação, programas de televisão de notícias e plataformas digitais em todo o país. As opiniões públicas se dividiram quase que imediatamente em dois campos distintos. Para alguns americanos, James era um herói corajoso que havia ousado desafiar a autoridade máxima em nome da justiça e da verdade. Para outros, ele era considerado um traidor que havia publicamente desrespeitado o comandante-em-chefe e manchado a honra da instituição militar americana. Mas o que poucos conheciam era a história real e comovente por trás daquele gesto simbólico. A maioria das matérias jornalísticas sequer mencionava o nome de David Carter ou investigava a verdadeira razão pela qual James havia agido daquela forma dramática. James não buscava fama pessoal ou atenção midiática. Seu único objetivo era que a verdade sobre a morte de seu irmão viesse finalmente à tona e que sua luta por justiça não fosse esquecida no ruído ensurdecedor das redes sociais e especulações políticas. Enquanto isso, hashtags de apoio como hashtag Justice for David Carter e hashtag Truth Matters começaram a circular massivamente nas redes sociais, acompanhadas de milhares de mensagens de incentivo e solidariedade de veteranos de guerra e famílias militares que haviam enfrentado situações semelhantes. Mas também surgiram críticas ferozes e ataques pessoais que ameaçavam abalar sua determinação e resolver sua família. Em seu alojamento militar, durante as noites longas e solitárias que se seguiram, James passava horas em silêncio olhando para a bandeira americana cuidadosamente dobrada sobre sua cama, a mesma que havia sido solenemente entregue à família Carter na cerimônia militar de despedida de David, mas acompanhada de informações incorretas sobre sua morte, sem o reconhecimento verdadeiro e a honra que David merecia como herói de guerra. Algumas semanas depois do incidente, James recebeu um telefonema completamente inesperado que mudou tudo. Era do gabinete presidencial da Casa Branca, convocando-o formalmente para uma audiência privada e confidencial com o próprio presidente Donald Trump em Washington, D.C. A notícia foi um choque emocional que misturou ansiedade extrema com uma esperança renovada que James não sentia há meses. Aquela poderia ser finalmente a oportunidade única que ele tanto esperava para ser ouvido diretamente pela mais alta autoridade do país para apresentar suas evidências e lutar pela justiça que seu irmão merecia. Na famosa sala oval da Casa Branca, o ambiente era solene e carregado de história. Trump estava esperando pacientemente, sentado atrás da histórica Resolute Desk, seus olhos atentos e focados, enquanto James, vestindo seu uniforme mais formal, entregava cuidadosamente a carta original de David e todos os documentos que havia coletado ao longo de meses de investigação, provas irrefutáveis que demonstravam a verdade sobre a morte de seu irmão. O presidente leu cada documento com atenção meticulosa, seus olhos revelando uma mistura complexa de surpresa genuína, tristeza profunda e preocupação real com as implicações do que estava descobrindo. Finalmente, após longos minutos de silêncio tenso, Trump quebrou o silêncio com uma voz carregada de emoção. "Soldado Carter, você tem razão. A verdade não pode e não deve ser enterrada por conveniência política ou proteção de carreiras. Farei pessoalmente com que isso seja investigado de forma completa e imparcial. Seu irmão merece muito mais do que ser reduzido a uma simples estatística militar." Naquele momento transformador, James sentiu o peso emocional de anos de luta e dor sair lentamente de seus ombros. Era apenas o começo de uma jornada longa e difícil pela justiça, mas finalmente a luz no fim do túnel começava a brilhar com uma intensidade real e esperançosa. A investigação oficial conduzida foi rigorosa, imparcial e transparente. Meses depois, documentos militares secretos começaram sistematicamente a vir à tona através de canais oficiais. Foi finalmente revelado que o relatório original da morte do Corporal David Carter havia sido deliberadamente alterado para esconder a verdade sobre o disparo acidental.
Múltiplos oficiais de alta patente haviam participado ativamente do encobrimento para proteger suas reputações e evitar escândalos que poderiam prejudicar suas carreiras militares. Uma cerimônia pública e solene foi cuidadosamente organizada para reconhecer oficialmente a verdadeira história de David Carter. Seu nome foi formalmente corrigido em todos os registros militares oficiais e uma medalha póstuma de honra foi entregue cerimoniosamente à família Carter, um reconhecimento tardio, mas profundamente significativo e emocional. James foi promovido ao posto de sargento em reconhecimento à sua coragem e integridade, e rapidamente se tornou um símbolo respeitado de honestidade e determinação dentro das Forças Armadas Americanas. Além disso, ele fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada especificamente a apoiar famílias de soldados que enfrentavam injustiças semelhantes, garantindo que suas vozes fossem ouvidas e que a verdade sempre prevalecesse sobre a conveniência política. Ao retornar à base militar, durante uma cerimônia emocionante ao pôr do sol, James recebeu uma nova bandeira americana cuidadosamente dobrada, agora com o nome correto de David Carter bordado no tecido com fios dourados. Ele a segurou firmemente em suas mãos tremúlas de emoção e, com a voz embargada pela emoção, sussurrou: "Você não está mais esquecido, irmão. A verdade finalmente venceu." A recusa corajosa de James Carter em apertar a mão do presidente não havia sido um ato de desafio político, mas sim de honra familiar e militar. Uma mensagem poderosa e duradoura de que a verdade e a justiça não podem jamais ser sacrificadas em nome do silêncio conveniente e da proteção de interesses políticos. E assim, uma simples saudação militar que não foi dada ecoou por todo o país durante meses, lembrando a todos os americanos que por trás de cada uniforme militar existem histórias humanas reais, famílias que sofrem e promessas sagradas que não podem ser esquecidas ou enterradas pela burocracia e conveniência política.